Bom dia a todos. Vamos iniciar a Good morning, videoconferência da Lojas We will Renner S.A. start the Estão Lojas presentes aqui Renner comigo SA o video Fábio Fátio, conference. CEO, With me today e o are Daniel Fábio Santos, Fátio, CFO. our E CEO, and antes de Daniel passar a Santos, palavra a CFO. eles, eu gostaria de fazer Before alguns giving them the avisos. floor, I'd like to make Essa some videoconferência announcements. está sendo This video gravada e conference call is being traduzida recorded simultaneamente and para o inglês. translated A simultaneously apresentação into será English. projetada em português. We will show E here para the aqueles que nos presentation in acompanham em inglês, Portuguese. ela foi So for those disponibilizada tanto aqui no following the chat call como in também no English, site de the RI. English version can be Perguntas downloaded que from the sejam chat direcionadas or the para IR website. que venham de jornalistas devem ser Questions direcionadas from à nossa assessoria journalists de can be imprensa no directed to our telefone press 11 office through the number 11 3165 3165 E antes de continuar, 9586. esclareço que eventuais declarações Before relativas às proceeding, perspectivas de negócio forward-looking statements relative to the e company's projeções, business metas que perspectives, sejam operacionais e projections, financeiras são and crenças e operating and premissas financial com goals base are nas based on the informações que hoje assumptions nós temos e and não são information garantias currently de available. desempenho, They pois are dependem not ou a não de guarantee of performance, circunstâncias que as they podem ou depend não on ocorrer. circumstances that may or No may not occur in the Q&A, future. as perguntas vão ser realizadas por During the áudio. Q&A, Com we will isso, only passo a accept palavra ao live Fábio. questions. With that, I turn the floor Bom to dia a Fábio. todos. Agradeço a presença de Good todos morning, aqui everyone. I would like to e thank vamos compartilhar everyone for nossos joining us resultados do to segundo discuss trimestre de Lojas 2025 e Renner's nossa second visão quarter para o futuro. 2025 earnings, as well as our vision Nesse for the trimestre, future. as iniciativas In this estratégicas que quarter, temos the desenvolvido nos strategic últimos anos initiatives we have developed in beneficiaram recent years novamente nossos have once resultados, again benefited our o que results, gerou mais um trimestre com bom leading to desempenho em another quarter crescimento, of strong performance rentabilidade in e terms of geração de valor. growth, Nas profitability, operações de and value varejo, creation. nosso crescimento foi de In retail 18,5% em operations, our vendas sales grew em relação ao ano anterior. 18.5% Já em compared to vestuário, the a previous nossa year. principal In apparel, categoria, a our expansão foi de major category, 20%, com growth margem was bruta de 20% with gross margin of 58,4%, aumento de 58.4%, 0,9 pontos an increase of percentuais. Tivemos também mais 0.9 trimestre em percentage que points. diluímos We nossas had another quarter despesas, in which com we redução de diluted our expenses 0,8 pontos with a percentuais reduction of sobre a receita 0.8 líquida. percentage point E sabemos over que net ainda revenue. temos oportunidades And aqui. we know that we still have A opportunities Realize here. seguiu contribuindo para a operação Realize de varejo continued to e se contribute to the fortalecendo como retail ferramenta de operation fidelização dos and nossos clientes. strengthened its position As as a ações tool que for já building customer implementamos ao longo dos loyalty. últimos The trimestres actions we have implemented reduziram o over risco the da last few carteira over quarters 90 have em reduced bases portfolio comparáveis, risk, the over caindo 90 portfolio 4,9 risk, by pontos percentuais 4.9 e percentage alavancando points o and resultado, que cresceu leveraged the results, which grew 68% em relação ao segundo 68% trimestre de 2024, year on já year, excluindo aí os impactos already positivos da excluding nova the norma positive do Banco impact Central. of the new regulation by the Central Executamos Bank of também Brazil. 70% do programa de We recompra de executed ações que 70% of the anunciamos em share buyback fevereiro program e we fizemos announced in isso até o February. limite atual We das did so reservas up to disponíveis no the momento. current limit of reserves Essa available at ação the moment. reafirma nosso This compromisso de action geração de valor aos reaffirms nossos our commitment acionistas. to creating value for our shareholders. A melhora nas operações de varejo e no Improved desempenho da retail Realize operations proporcionaram and aumento de Realize's performance 28% no led lucro to a líquido e 28% de increase in net income and 34,4% to no a lucro por ação. 34% increase in earnings per O share. nosso ciclo financeiro reduziu em Our 12 financial dias cycle was e reduced tivemos by uma 12 geração de days, and we 333 generated milhões de free cash flow of Esses 333 million. resultados These proporcionaram results aumento de 2 pontos led to a percentuais no 2 ROIC dos percentage últimos point 12 increase meses. in ROIC over the last 12 Esse months. desempenho reflete o ganho gradual do nosso This modelo de performance reflects negócios, the como gradual temos dito ao efficiency longo dos gains of últimos our business trimestres, model, as we que já have been teve seeing início over no the past terceiro quarters, trimestre de which began in the 2024 e third quarter of continua ganhando 2024 tração. and continues to gain Essa evolução traction. também contribuiu para a This nossa marca. evolution has also Nós subimos contributed to 2 our brand. posições We no climbed ranking da 2 Interbrand, positions in que the avalia a Interbrand ranking, força, a resiliência which e a assesses the capacidade strength, de inovação das marcas resilience, and brasileiras. innovation Somos capacity hoje a of 11ª Brazilian marca brands. mais We are valiosa do now the Brasil. 11th most Também valuable gostaria de brand in Brazil. destacar I importantes would also like to reconhecimentos à highlight nossa important atuação em recognitions of our sustentabilidade, performance in governança e sustainability, responsabilidade governance, social, and social que responsibility. nos dão muito orgulho. And all of this makes Ficamos us em very primeiro proud. lugar do We setor ranked no first índice in the sector in the FTSE for Good FTSE for e Good também Index. em primeiro lugar no varejo de moda no We are prêmio also ESG first Exame. place in Além retail. disso, somos também And we a are segunda also melhor the varejista do second mundo best no ranking retailer da in the revista world Time in de Time empresas mais Magazine's sustentáveis. ranking of the most Vale destacar sustainable também companies. que a Lojas Renner é And a it is única worth empresa noting, brasileira Lojas nesse Renner mesmo is the ranking
only entre as 100 Brazilian melhores company do mundo em in qualquer this setor. ranking among the 100 Aproveito best para in the world, comentar que considering all fomos a primeira sectors. varejista do I mundo take this também opportunity a to adotar mention as that we were normas the first internacionais de retailer in the world sustentabilidade to adopt the IFRS, International Clima, S1 Sustainability e S2. Standards IFRS passo Climate importante na S1 estratégia da and companhia S2, de ser an important referência step em in the moda company's responsável, strategy to be a aprofundando benchmark a in nossa gestão de responsible fashion, sustentabilidade strengthening através our da mensuração sustainability de riscos management e through the oportunidades ao measurement of negócio. risks and opportunities to the business. Finalizamos também a última etapa We para a have integração completed as total well das the nossas final operações stage on of e the off. full integration A of our transição do online and e-commerce do offline CD do Rio de operations. Janeiro para o The CD de transition São of Paulo e-commerce from foi the Rio de realizada. Janeiro distribution center Nesse to the São momento, Paulo DC todos os has been produtos das completed. novas Now, coleções all estão sendo products of 100% the new operados a collections partir do are being CD de São operated Paulo. 100% O CD from do Rio de São Janeiro Paulo DC. permanecerá The com Rio de algumas Janeiro operações DC will secundárias, continue to como o perform recebimento de secondary fornecedor operations, regional, such as receiving Transit regional Point para lojas suppliers, do Rio de Janeiro e serving Espírito as a Santo, transit e point for também como stores in Rio plano de de Janeiro and contingência Espírito Santo, provisório para os and itens acting as a antigos do provisional digital. contingency plan for older digital Continuamos a items. agilizar e We flexibilizar a continue to execução de moda. streamline E and make também fashion execution trouxemos more mais flexible. precisão no We have abastecimento. also added more Isso precision to contribuiu our para o supply aumento das chain. nossas This vendas has e da margem contributed bruta. to increase our sales and Avançamos em gross margin. tecnologia e na jornada We cada have vez made mais fluida progress nas in lojas. technology and in Aceleramos ao creating an mesmo tempo increasingly também o fluid e-commerce shopping e experience in seguimos o stores. nosso plano We de have expansão para accelerated cidades e-commerce novas. and continue with our Já expansion abrimos plan nesse into ano new até cities. agora We have 9 lojas opened e 9 lembrando que a stores so maioria far das this nossas year. inaugurações virá no And quarto as a reminder, trimestre. most of the openings Estamos are confiantes scheduled for quanto à the abertura fourth de quarter. lojas para o ano. We are A confident nossa about our store expectativa openings atual for the year. é de abertura Our de current 30 a expectation is to 37 open lojas 30 to 37 stores durante o ano todo, né? Sendo throughout the 15 year. a 20 lojas da 15 Renner, to 20 Renner cerca de stores, 15 lojas da Yukon around e de 1 a 15 2 lojas Yukon da stores, Camicado. and 1 or As 2 nossas Kamikaze outras stores. marcas, além da Renner, estão sendo Our cada other vez mais brands alavancadas pelo nosso are modelo de increasingly negócio. being leveraged exemplo by é our Yukon, business model. cuja One example performance is segue Yukon, diferenciada em whose crescimento performance e continues to rentabilidade. stand out in terms of A growth and profitability. flexibilidade da nossa plataforma The flexibility consegue of our absorver a platform necessidade allows de us to nossas absorb marcas the needs of e our de outras brands que possam vir a fazer and parte of da other nossa brands companhia no that futuro. may become part of our company in the Essas future. iniciativas tornaram nossa companhia mais These initiatives integrada have e made our company flexível more para atender integrated às novas and demandas flexible do consumidor. to meet new consumer demands. Essa maior competitividade nos This permitirá increased duradouro competitiveness ciclo de will allow us to crescimento, enjoy a mesmo que sobre uma long-lasting base nominal cycle of já mais growth, elevada, even on a higher com nominal rentabilidade basis, e geração de with valor, e profitability sem a and value necessidade de novos creation, and investimentos without the relevantes em need for infraestrutura. significant new O investments in desempenho do primeiro infrastructure. semestre The nos performance faz in the first confiar half of the ainda year mais no makes us caminho even que more escolhemos. confident in the path we have E chosen. esse é o início da captura And dos this is just benefícios. the beginning of reaping the A benefits. nossa prioridade aqui é Our acelerar o priority ganho, is to os ganhos accelerate do modelo gains dos investimentos para of the atingir model and o of the potencial investments total to reach desse the modelo. model's full Quero agradecer potential. novamente aqui a I presença de would like todos e once again passar a to thank you palavra all ao for Daniel. attending, and I hand Obrigado, over to Fabio. Daniel. Thank you, Bom dia a Fabio. todos. Good morning, everyone. Nesse segundo trimestre de 2025, In Q2 atingimos 2025, 18,5% de crescimento retail de receita de revenue grew varejo e 18.5% 20% em vestuário. and As 20% vendas in foram apparel. impulsionadas por maiores Sales were volumes de driven by transações de higher peças, volumes of transactions fruto da and atratividade da pieces coleção sold e das due to the temperaturas attractiveness adequadas of ao the período. collection and temperatures Versus o appropriate outono for the muito mais period, quente, as compared enchentes to no a Rio Grande do much Sul warmer e também o fall, período de the estabilização floods do in Rio CD Grande de do São Sul Paulo State and the do trimestre stabilization do ano period of the anterior, São Paulo 2T24. distribution center 40% do in nosso Q2 24. crescimento foi 40% of the devido ao growth aumento de volume. Os came outros from volume increase. 60% vem de The uma remaining combinação 60% de comes redução from de a markdown, combination of lower fruto de um estoque markdowns mais novo, resulting mix de from maior newer participação inventory, de produtos de a higher inverno share e of ajuste winter de preço. goods and price adjustments. Seguiremos equilibrando preços We de will forma continue to criteriosa, carefully através do balance monitoramento de prices mercado by monitoring e the da market performance dos produtos, and by com monitoring foco no product posicionamento de nossas performance, marcas e focusing também on na the percepção de positioning nossos of our clientes. brands and customer perception. Para o segundo semestre, esperamos ajustes For de the preços second half of the próximos à year, inflação. we expect price adjustments Nosso close to canal inflation. digital cresceu Our 21%, digital channel ganhando uma posted vez mais 21% growth, once participação e com again melhor gaining share rentabilidade.
and with improved Alcançamos recorde de profitability. base ativa de We clientes, reached a record number de of active participação de itens customers novos nas with an vendas increase in e the uma share of maior new eficiência items de in our despesas. sales and greater expense Quanto ao efficiency. terceiro trimestre, seguimos com As a for mesma Q3, expectativa we compartilhada maintain the same anteriormente. outlook Nossa shared base de previously. comparação de 2024 Our é mais 2024 forte. comparison base Crescemos is 12% stronger. no ano We grew passado. E o 12% segundo last year. semestre, em função do cenário In the macro, second half, due pode to the trazer maiores macroeconomic desafios scenario, para o may consumo das pose famílias. greater challenges for A household forte venda consumption. do segundo trimestre Strong limitou o sales in estoque de Q2 itens de inverno limited no início do winter terceiro item trimestre, inventory at the período beginning que of Q3, normalmente se faz liquidações de itens de a inverno. period when we Isso normally é have positivo para o winter nosso item negócio. sales. Significa que This a is coleção positive foi for our assertiva business. It means that e the também collection was contribui successful, para estoques and mais it also ajustados para a contributes entrada da to nova more adjusted coleção. inventory for the Os arrival of itens the da new nova collection. coleção estão chegando nas lojas Items e of the têm new tido uma collection boa are aceitação. arriving in stores and have been well received. Esperamos crescimento de vendas We saudável, expect healthy sales mas growth, não nos níveis dos but primeiros not trimestres at do the ano. levels seen in De the qualquer first forma, quarters seguimos of the year. confiantes de que In any nosso case, modelo de we negócio remain flexível, confident that our ágil e preciso flexible, nos agile, and permitirá precise seguir uma business rota de model crescimento will allow us to competitivo, follow a com competitive ganho de growth market path, share em qualquer gaining market contexto share econômico. in any macroeconomic context. A margem bruta. Continuamos As for the gross avançando com margem margin, we bruta, continue to mesmo com advance in custos gross margin, inflacionados, even alta with de juros e inflated pressão costs, cambial. high interest rates, and Fechamos o exchange segundo rate trimestre pressure. com margem We bruta de ended varejo Q2 with saudável a de healthy retail gross 57,1%, margin of 0,9 pontos percentuais 57.1%, superior ao 0.9 segundo percentage trimestre de points 24, higher than e Q2 margem bruta de 24, vestuário de and apparel gross margin 58,4%, of também maior de 58.4%, 0,9 pontos percentuais. also 0.9 percentage points higher. Esse desempenho foi possível em This razão da performance gestão was made eficiente de possible estoques, by efficient da inventory agilidade e management, flexibilidade em agility and capturar flexibility tendências in para capturing desenvolver trends coleções to e develop do ganho em collections, precisão and e agilidade no abastecimento das lojas. also was made possible by gains in Como precision and consequência, houve agility uma in redução supplying de the stores. 9 dias As do a prazo result, médio there de was a estoques 9-day e reduction menores in average remarcações no inventory período. days and lower markdowns Os during the ajustes de period. preço e o melhor mix Price também adjustments and contribuíram. improved mix also contributed. Nossos pedidos importados estão Our redeados até imported orders dezembro, are hedged abaixo de until R$ 6, December, o below que 6 somado à BRLs, implementação de which preço combined e o with ganho de price eficiência na gestão implementation de and estoques efficiency nos dão gains in inventory confiança quanto management a margem bruta give us positiva confidence para o in a segundo positive semestre. gross margin Porém, for the não second na mesma half, although magnitude que foi not to observado the no same primeiro semestre. extent as in the first half. Com relação às nossas despesas, as As despesas regards our operacionais expenses, cresceram operating 16%, expenses grew versus 16% crescimento de 18% da receita versus líquida de varejo, 18% increase in que retail permitiu net 0,8 revenue, pontos which led percentuais de to a alavancagem 0.8 percentage operacional point no of trimestre. operating leverage in the As quarter. despesas com vendas tiveram uma Sales diluição de expenses 1,2 were pontos diluted by percentuais, 1.2 em percentage razão dos points maiores due to volumes vendidos. higher sales volumes. As despesas gerais administrativas General and tiveram administrative diluição de expenses 0,2 showed a pontos dilution of percentuais e 0.2 percentage crescimento de point and grew 16%. by 16%. Esse crescimento refletiu, This além da growth inflação, reflected, os in seguintes addition to fatores. inflation in the period, the Primeiramente, o maior following volume de factors. peças Number one, operadas, o que higher volume of impacta fretes, operated embalagens items, e which pessoal. impacts shipping, packaging, and Provisão personnel. do plano de ações restritas acima do esperado, Provision for the impacto de restricted share 22 milhões de plan reais, above expectations, 0,6 with an pontos impact of percentuais. 22 million BRL, Fruto 0.6 da percentage valorização de point, 61% as a em result of the nossas ações 61% versus appreciation of our 26% de shares queda versus a no segundo 26% trimestre de decline 2024. in Q2 24. Provisões com processos judiciais, Provisions for em sua legal maioria claims, trabalhistas, mostly acima do labor histórico, e que related, impactaram em above 12 milhões de historical reais, levels, with an impact 0,3 of pontos 12 percentuais no million período. BRL, 0.3 percentage points Essas in the despesas period. vêm de uma tendência de These aumento de expenses processos stem from a trabalhistas trend of contrário às increasing labor empresas que vem claims acontecendo against the no mercado companies in the e market. esperamos normalização nos próximos We trimestres. expect a normalization in the Estamos coming revisando nossas quarters. estratégias, We are políticas de reviewing our acordo e teses strategies, de our defesa settlement de acordo com policies, essa and our nova defense realidade. strategies in line with this new Provisão reality. da restrita e processos judiciais Provisions for somados the restricted share plan representaram and legal 10% claims desses together 16% de accounted for crescimento 10% do of the G&A no período. 16% growth in G&A Por fim, expenses. as despesas Lastly, do programa de participação dos resultados expenses related to colaboradores the employee profit impactaram sharing program 0,6 had an pontos impact of percentuais na 0.6 comparação percentage ao ano point anterior, quando o compared to the provisionamento previous foi mais year, baixo, when provisions dado were o resultado low, naquele período aquém do given esperado. the lower than expected results in that Nossos period. patamares de despesas ainda Our não expense estão onde levels are gostaríamos, not mas yet temos where we would like certeza them que to já be, realizamos but we are de que os confident investimentos that the realizados já nos investments made permitem e permitirão already allow us crescimento and de will vendas allow superior us ao das to despesas. achieve sales growth that Para o 3T, exceeds the increase esperamos in níveis de expenses. For alavancagem
mais Q3, limitados, we expect tendo em more vista a limited leverage calendarização de algumas levels, despesas. given the
calendarization com of nossa certain expectativa expenses. de This is alavancagem in para o line ano. with our leverage expectations for the Com year. relação aos resultados da Realize no As período, regards the results houve uma of entrega de Realize in trimestre com Q2, importantes evoluções. Realize delivered O another quarter resultado de with significant 119 improvements. milhões The reflete result a of melhora no 119 perfil de million crédito da BRL carteira, reflects the também improvement os in the efeitos da credit resolução profile of the portfolio 4966. and also the effects of Resolution Ex-resolução, o resultado 4966. foi de cerca de 59 Ex-resolution, milhões, the result was ainda about apresentando uma 59 evolução de BRL 68% with a nesse período anterior. 68% increase year on year. Nosso modelo de concessão de crédito Our robusto e credit preciso, granting com uma model carteira remains saudável e de robust baixo and perfil de precise, risco, posiciona a Realize de and forma with a healthy positiva para o portfolio atual with a ciclo low de risk crédito no profile, Brasil. placing Realize in a Nosso over positive 90, position for the current estágio credit 3, cycle in Brazil. ex-resolução, Our over 90 fechou em stage 3 12,4%, 4,9 ex-regulation pontos percentuais closed at menor do que o ano 12.4%, anterior. 4.9 Nossa percentage points inadimplência de lower curto than the prazo previous year, segue em and patamares our baixos. short-term delinquency remains Enquanto low. persistir contexto As macro long as incerto, the macroeconomic seguiremos com uma environment oferta de remains crédito cautelosa, uncertain, we will continue to focada em offer perfis credit menos cautiously, arriscados, focused através on less risky principalmente do profiles, private label, mainly garantindo through our suporte às private vendas do label, varejo, ensuring ao support mesmo for tempo mantendo retail a qualidade da sales carteira. while maintaining the Quanto aos quality of the impactos da portfolio. resolução 4966, gostaria de Regarding the relembrar impacts of alguns Resolution efeitos do resultado da 4966, I Realize would no like to período. highlight some effects on Realize's Primeiramente, o results. reconhecimento de juros de First, até 90 the dias accrual of interest up to beneficiou a 90 linha de days in receita e arrears carteira em 70 benefited milhões de revenue reais. and the portfolio by 70 Essa million receita BRL. adicional já This nasce em additional atraso e revenue is exige uma already past provisão due de perdas and requires a proporcional. proportional provision for Esse efeito losses. negativo de 60 milhões no This 2T, negative effect of montante 60 million maior in que no primeiro Q2, trimestre, which se is deve higher than in principalmente à Q1, rolagem do is due to vencido the de 90 rollover dias do primeiro of T 90-day para o past segundo due T, loans que from exige Q1 to Q2, maior provisionamento. which requires greater Portanto, o efeito provisions. net foi Thus, positivo the em net 10 effect milhões de was reais positive by no 10 2T25. million in Q2 Quanto à postergação 2025. da baixa para As 540 for dias, the postponement of montante no write-offs segundo to trimestre de 540 2025 foi de days, 50 the effect milhões in positivos Q2 e 25 que was não positive by ocorrerá 50 mais million, a partir do and do this 3T. will no longer occur as of A Q3. sazonalidade das baixas The também é alterada. seasonality of write-offs Antes, as has also baixas da changed. venda em atraso Previously, do the quarto write-offs do of past 4T, due payments in mais Q4, volumosas, ocorriam which were principalmente no more primeiro substantial, trimestre, nos occurred primeiros mainly in trimestres. Q1 Agora, in ela the ocorre first 6 meses quarters, depois, but now 6 they meses occur para 6 frente, months ou later. seja, passa a ocorrer In other mais words, a partir they dos start terceiros trimestres. occurring more Por in isso, the o third 3T terá quarters. menor evolução no resultado Therefore, do que Q3 no will segundo show less trimestre, growth in em linha results com o que já compared temos with planejado para o Q2, ano. in line with our plans for É the year. importante evitar a extrapolação do efeito da It is regulação important to 4966 do avoid primeiro semestre extrapolating the para o segundo effect of semestre, Regulation passa a ter efeito 4966 pouco relevante. from the first to the second Estimamos o half, impacto the da latter with 4966 little relevant no effect. segundo We semestre estimate the effect entre 10 of e 15 milhões de reais. 4966 to be between 10 and 15 million in the Nosso second half EBITDA year. cresceu Our 33%, EBITDA grew atingindo uma margem de 33%, with EBITDA margin of 24,4%, crescimento de 24.4%, 2,6 pontos up percentuais, 2.6 em percentage função da points, melhora do varejo by e virtue of serviços the improvement financeiros. in the Essa retail and comparação financial foi services impactada por itens segments. não This recorrentes no comparison varejo, was impacted by como créditos non-recurring fiscais que items in beneficiaram o retail, 2T24, such as deferred o tax efeito da credits, which 4966 benefited e Q224, também venda de the carteira que effect aconteceu of no the new mesmo trimestre do regulation ano passado. 4966, and a O sale of lucro a líquido portfolio aumentou that happened last 28%, year. reflexo Net de income was nossa up melhor 28%, performance reflecting operacional. this improved Já o lucro operating líquido por performance. ação, seguindo a Earnings per execução de share, following the 70% do plano execution de of around recompra de ações, 70% of the cresceu buyback plan, grew by 34,4%. 34.4%. Nosso ROIC acumulado de 12 The meses teve uma accumulated evolução de 2 ROIC pontos for the 12 percentuais, months rose by 2 alcançando percentage points to 14,1%. 14.1%. Retorno agora a palavra a I Carla. now hand the floor back to Carla to start the Q&A. Vamos iniciar nossa sessão de Very well, Q&A. let us begin the Para Q&A fazer session. perguntas, por To favor, ask a levante a mão question, no please botão. click on the raise Para hand otimizar o icon. tempo e atender In ao maior order to número give de more attendees a participantes, chance to pedimos que participate, cada analista faça apenas we uma kindly pergunta por request that vez each analyst e, se only for ask one necessário, question at retorne a à fila time, para and if perguntas necessary, adicionais. please return to the E a queue primeira for pergunta additional vem da Dani questions. Ag, da First XP. question from Tudo bem, Danny Dani? Ag with XP. How are you doing, Danny? Me escuta, Dani? Danny, can you hear me?
Oi, Dani. Oi, desculpa. Dani? Bom dia. Obrigada por Hello. pegar a minha pergunta. Good morning. A Thank you minha for taking my pergunta ela está question. relacionada a essa dinâmica de margem bruta, né? My question is Chamou related bastante to atenção gross margin dynamics. como vocês conseguiram entregar uma It melhora, drew my né? Eu acho que attention tiveram how we were able várias to deliver improvement. iniciativas por I think trás that there dela, were many mas acho que seria initiatives legal behind this. entender o quanto But dela I é think it would be sustentável e extrapolável good to pra frente, understand né? Tem how a much questão of do this mix is que vocês trouxeram, sustainable and mas tem extrapolated outras que looking entendo que forward. até talvez You talked sejam about the mix, but aceleradas ao perhaps longo there do are segundo semestre, né? other Então, things that acho could que be seria entender um accelerated pouquinho mais during como the pensar second half of nessa the year. evolução I'd de like to margem bruta pra understand how you're frente. thinking Obrigada. about the evolution of gross margin in the Oi, future. Dani, obrigado Hello, pela Danny. pergunta. Na Thank you for the verdade, question. acho que a Actually, margem bruta, né, I think ela that vem numa dinâmica até gross pouco melhor do que a gente margin esperava has an também, even better né? Uma dynamic parte than we pela venda expected, também, que veio levemente acima. partly due to Acho que a gente teve sales, ano com which were temperaturas mais slightly normalizadas. higher. We had Isso, a quando a year with gente more olha normalized entre temperatures. período de outono e inverno, né, que So pega um pedaço do segundo considering tri, um pedaço do autumn terceiro tri, winter, which comparando is com part o of ano Q2 anterior, and por part of exemplo, Q3, o ano comparing with anterior a gente last year. For teve example, efeitos last ao year contrário, né? Isso we had the prejudicou o opposite segundo tri, effect, beneficiou o which terceiro no ano hurt passado. Q2 and Isso benefited beneficiou o Q3 segundo last tri year. e, And this com time it certeza, benefited no todo, Q2. entre segundo e terceiro, ela é positivo, So né? Porque considering você Q2 and vende Q3 mais together, the effect produtos will be invernais que têm um positive ticket because we médio sell more maior, isso winter beneficia a items venda. with a higher Vende num average ticket período, that né, de drives outono e sales. inverno ainda antes da And liquidação, then que we have beneficia a autumn, margem winter também. before Né? sales, Quando a gente before olha os 6 meses the do promotional trimestre, sales. isso traz And mais when we venda look e those mais 6 margem months, também. this brings Porque us como more no ano sales and passado, por more exemplo, quando você margin. vende um pouco mais Last year, tarde, for você example, vende já num when período de we liquidação sold e later, we remarcação. sold in Então, a period of a markdowns margem and ela foi sales. beneficiada um pouco So por the esse margin fator, was né? benefited a little by this. Que beneficia a margem como um todo. It E eu benefits acho the que quando a margin gente as a olha whole. no full year, a gente vinha And falando when we muito de uma look at the margem full year, estável. we Acho talked que about a não margin só por esse that fator, mas was também por ele, flat, a not just gente because of this, já but enxerga uma also margem because of levemente it, we acima see a do gross que margin a gente vinha slightly falando, above né? Outro what fator we que foi had been importante que talking ajudou a about. margem é a Another melhoria no factor nosso modelo, driving né? margin was the Tanto improvement in our a model. assertividade, né, nas coleções, We had more podendo trabalhar precision com in estoques the mais collections. We were corretos, com mais able to qualidade, com work mais with more assertividade, correct and mais high enxutos, quality and né? more Isso também attractive and ajuda streamlined inventories. bastante na margem. And that Reduz o helps the markdown, margin. né? It Então a gente teve reduces uma redução markdowns. importante de markdown, a We gente teve uma had redução lower markdowns, an importante important também reduction de in markdowns, estoques, né? and Quando a an gente olha important inventory em reduction. valor, os estoques cresceram um pouco, mas Inventories em grew volume a eles little bit in caíram. value, but Quando a in gente olha em volume, dias de estoque they também, a gente decreased. teve And uma when we look at redução de inventory 9 dias days, de there was estoque, a uma melhora de 9-day giro, e reduction o aging in do estoque também inventory, estava muito and mais the novo, aging né? of the Então isso tudo é inventory fruto do is a lot modelo, newer. né? And this is E all própria resulting from granularidade the da distribuição model também. Eu acho and que todos esses granularity of fatores distribution. continuam ajudando, All né? of these Talvez o factors fator continue to da help. comparação entre segundo e terceiro tri Perhaps the ele fica comparison factor mais between nesse Q2 and momento, Q3 mas is more toda a related questão to da that. assertividade das But coleções, da also, we are atratividade being das more coleções, precise da in melhor our distribuição, collections with isso more continua, attractive e é por isso collections que a with gente better entende distribution. até que All tem of that uma continues. oportunidade And that mesmo is com uma why we margem believe tão that there alta is an de ter opportunity, leve even with crescimento such a na high nossa margin, margem aí ao longo to do ano também. have more growth in our Excelente, super margin claro. during the Obrigada year. e parabéns aí pelos resultados. Very well, thank you. Super clear. Congratulations on the results. A próxima pergunta vem do Vinícius Next Strano, do question from UBS. Tudo bem, Vinicius Vinícius? Strano with UBS. Tudo bem? Hello, Bom dia, Vinicius. Carla, Fábio, Daniel. Obrigado por pegar minha Hello, pergunta. Carla, Fabio, Daniel. Thank you for Vocês taking my comentam question. sobre demanda, né, na ponta que está You satisfatória, mentioned the mas se demand puder ajudar a that is quantificar a gente um pouco satisfactory. esse impacto de Could you base, help quantify aqui quando a gente olha um the pouco as impact comparações para o terceiro tri, when we look at the se não me engano, no comparisons segundo tri with tinha um impacto Q3? na venda If entre I'm not 500 a mistaken, 600 Q2 bips, né, there oriundo só was da an base. impact of Então, se vocês 500 puderem to comentar, 600 né, BPS como que vocês because of acham the que isso base. evolui, So how do you think this quando a gente will olha aqui um pouco evolve para o terceiro tri, when we look at e também Q3? ajudar a gente a quantificar um pouco o impacto And da could you help migração us do quantify the e-commerce para o impact CD, of migration como é que a gente of poderia pensar e-commerce aqui em to the vendas, DC? margens e nível de How should we estoque aqui no think segundo semestre sales, e um pouquinho margins, and do longo inventory prazo também. levels in the Obrigado. second half and perhaps in the longer term? Thank Obrigado, you. Vinícius. Thank you, Vinicius. Acho que a gente continua vendo uma demanda I think that we satisfatória, não continue to see tem, satisfactory acho que não demand. tem nenhuma mudança de I cenário em don't think that relação there às has nossas been any expectativas. change regarding Com our certeza, como
certeza, como você expectations. falou bem, né? Você tem bases Absolutely, like you diferentes, né? O said, we have segundo tri different do ano bases. passado, Q2 ele foi mais impactado, 24 né? was Temperaturas more mais quentes ali impacted. no We início had do outono. warmer Então temperatures in the isso, com beginning of certeza, trouxe autumn. uma base And mais of course, fraca de that comparação no gave segundo us a tri. weaker E essa comparison venda basis aconteceu nos períodos in the second
quarter. sequente, né, como And then Daniel the até sales mencionou happened in the no discurso dele subsequent aqui, quarters, Daniel mentioned in the trouxe uma presentation. base mais fraca no segundo So we tri, uma had a base mais weaker base forte in no Q2, terceiro but a tri, né? stronger Então, quando a gente olha base só tris, of né, comparison então in você tem Q3. So um when we have just a efeito quarterly mais comparison, positivo para o we have a segundo, more positive e effect pressiona in pouquinho o Q2, início and do we terceiro, né? Essa é a nossa will have a little expectativa pressure ali, in the beginning porque of essa Q3. venda, That's our ela expectation. aconteceu, quando você Because olha o the período como um sales, todo, when we melhor. look at the period Ela as a aconteceu whole, mais cedo, happened a preço better cheio, earlier o que at full ajuda, quando você price. olha o todo, ajuda na So venda when we look total at e the full ajuda na picture, margem it total. helps Você vende in mais total no sales and período total antes margin. de We sell liquidação e more remarcação, in a period você deixa de before vender na the liquidação, o que é markdowns positivo para o and the todo, promotions, né? and you Então, don't sell at lower acho prices, que tem which is efeito de positive for base, the sim, whole. So I think, mas yes, there is tem, an effective no comparison todo, base, acho que é uma but demanda superior, levemente superior ao que a I gente think that we have a esperava, slightly né, quando se higher olha num demand período than mais we longo. Eu acho expected que when we look at a essa longer demanda period. superior, And I né, think não é that só this base, ou não greater é só demand is um not clima just mais related to the normalizado comparison nesse base or a ano. Acho que tem normalized muito do que a weather gente this year. construiu como modelo, I né? think it Porque has a lot to quando a do gente with what we falou built with a our questão model. dos 500 a 600 bips, Those né, de 500 to base 600 BPS mais fraca no ano passado, of a a gente estava falando weaker de cenário que base todo mundo last year. enfrentou, Well, we are talking né? about a Então, scenario that acho que esse all cenário players faced. serviu para todo mundo e So I think that comparando em this relação scenario à impacted normalidade, por everyone. exemplo, de um primeiro tri, né? Então a And gente we can imaginava, compare with a né, more que em normal relação a Q1. um primeiro tri, So we se a gente mentioned fosse that botar numa compared mesma to base, a gente Q1, tem toda uma quarter ideia on do que quarter with seria the uma same normalidade. base, we would have a pretty good idea of what Diria normal então que você behavior tem esse would efeito de be. uma base mais fraca no So segundo, mas um we efeito de uma have base a mais forte no weaker, the terceiro, effect of a weaker numa base in dimensão Q2, but a não a stronger mesma, mas comparison também base in Q3, semelhante. not at the Para same o ano como um order of todo, a magnitude, gente but continua similar. vendo For the full muito em linha com year, as nossas expectativas, it is very much in levemente line with our superior, expectations, tanto em venda quanto em slightly margem. higher O sales and impacto da margin. migração do CD, The ele é impact of positivo, the né? DC A gente migration is a positive terminou one. a fase como a gente vinha anunciando que terminaria agora ao longo As we desse announced, semestre. we would Isso complete proporciona com que the a gente tenha uma migration in redução de this lead quarter. time, And né, uma this melhora de nível de provided a serviço reduction in e lead time, sortimento improved the maior level of service, disponível, né? Então and a você greater reduz assortment ruptura, available. So aumenta we a reduce stock disponibilidade, out, we melhora improve nível de serviço e availability, lead time, we isso improve com level of certeza impacta service and lead positivamente na time, and of conversão e course nas that has a vendas. positive impact on conversion and sales. Ótimo. Obrigado, Fábio. Excellent, thank you, Obrigado, Fabio. Vinícius. Thank you, A Vinicius. próxima pergunta vem Next do Luiz question Guanais, do from Luis BTG. Tudo bem, Guanais with Guanais? BTG. Tudo bem, Hello, Carla. Guanais. Bom dia, Fábio. Bom dia, Hello, Daniel. Carla, Acho que Fabio, duas Daniel. perguntas, tá, aqui do I meu think I have lado, two tá? A questions. primeira é se vocês pudessem The first comentar, né, is if you sobre could efeito de comment aumento de ticket, on né? the Vocês effect comentaram de of an 6% de increase in aumento de ticket. You ticket, né, mentioned no the tri. E 16% a ticket pergunta é se increase existe in the espaço quarter. adicional, My question tanto is por there mix quanto por additional preço, né, pra gente ver room aumento in nesse terms of indicador? mix and price E aí for uma this segunda indicator to pergunta, acho increase que um even dos further? destaques, tá, do My tri, second né, e question vocês is, vêm one comentando of the pouco highlights sobre of the isso ao longo quarter, dos and you últimos have been meses também, talking foi o about aumento this de over the last few produtividade, months, tá, was dentro das higher lojas, né, em productivity double at the digits, né, que stores, vocês reportaram. at Eu double queria digits, as entender you o que reported. poderiam ser drivers aqui para a gente So what pensar could be the em mais drivers aumentos de for us to produtividade think olhando para frente? Obrigado. about greater productivity increase Então, looking obrigado forward? pela Thank you. pergunta, Guanais. Well, thank you for the question, Acho que o Guanais. aumento de ticket, I né, think that nesse the trimestre, ticket ele tem increase alguns this componentes, quarter né? Acho has que a some menor parte components do aumento involved. de ticket ou de preço também, ele vem de um repasse de custos, The né? Tem smaller uma part parte came menor que é from repasse a de custos, que cost é muito em linha com a inflação. pass-through, Acho que é and that was importante que related isso to continua. inflation. Acho que a gente It tem is important to visto say that this continues. espaço, né, em todo o We mercado, em have todos os seen setores, room né, throughout the para um market repasse de in custos all em linha. sectors Então isso to não traz have pressão de margem. cost to pass Mas uma through in parte do line with aumento ele vem inflation. por mix, né? But a Acho que part esse of the mix increase tanto comes related por to the mix, produto vendido a preço cheio e because num we have volume products maior being sold invernal, at que são full tickets mais price, altos, and né? we have winter E goods com tanto with aging higher do estoque, tickets, né, and traz also esse the produto com aging of ticket the maior, quanto uma inventory. redução de We have remarcação que ela products with a continua higher ticket, acontecendo, né? and Todos we os have trimestres a a reduction gente in tem markdowns. visto uma redução de Every quarter, remarcação. we have seen a Com reduction in certeza, com as markdowns. temperaturas mais normalizadas With more ajuda, normalized mas eu acho temperatures, que vem muito this do helps. But I modelo think como that a todo, né? lot Se a of gente this olhar comes ali from the model as a um whole. estoque que cresce, se não me engano, 4% Our em valor, com inventory grew
grew decresce 4% muito in volume. value and Com uma reduced venda que cresceu in volume, significativamente, que a gente coupled espera with crescer muito sales pra that frente grew também. significantly, and we A expect gente tá more trabalhando growth in the mais venda future. com menos So estoque, né? Por we are isso, uma selling redução de more 9 with dias, less inventory. That's no why we estoque had a médio, 9-day ela é muito reduction in average significativa. inventory, and that's Fazendo why it is isso, você significant. traz estoque novo o With tempo this, inteiro. we Trazendo bring estoque in novo o new tempo inteiro, inventory isso all the continua time. By impactando doing positivamente this, na there atratividade. is
na continuous venda e na positive margem impact bruta, né? on Por isso que attractiveness, a gente sales, entende and que gross isso continua margin. para And frente. that's why we understand Com that this will certeza, o que não continue tem in the nos outros future. trimestres é essa What we parte did da not equação dos have in itens the other quarters invernais, né? is Porque this aí part of the já a gente equation já começa a related to entrar winter em goods, coleções com because then tickets we will start mais having normalizados, in né? O the inverno que future carrega um pouco collections mais with esse more peso. normalized tickets. Com Winter relação ao aumento goods de are the ones that tend produtividade, to have higher tickets. a gente tem trabalhado nisso As também, for né? productivity Acho que o increase, próprio we have aumento been da working venda, on a it. oportunidade que I a gente think tem de that aumento de higher venda, sales and the traz uma opportunity venda we have to importante em increase mesmas sales even lojas, né? E more essa venda importante em will mesmas have lojas, an ela important traz um aumento de same-store sales. produtividade. O And próprio same-store online sales também shows increase in podendo productivity, crescer cada vez with mais, né? Acho que online isso vem, sales como growing a gente more tem and dito, né? more. Lógico que a gente tem uma oportunidade Of course, importante de we expansão have an e que ela important começa a opportunity to acontecer cada vez mais a expand, partir do of quarto tri, expansion, and mas a that will oportunidade start maior happening more ainda é in de Q4. contínuo But ganho an de even greater produtividade, de opportunity crescimento is to have de mesmas continuous lojas ali, productivity em gain and função de same-store todos os sales investimentos que a gente increase, fez, given all que of the trazem investments ganho de made vendas e ganho de margem também. that bring Não sei, Daniel, sales se gains and quer margin gains. adicionar alguma Daniel, coisa. do you want to add Fábio, acho anything? que somando aqui para o tema de Perhaps, produtividade, Fabio, né, Guanais, quando a gente talking about olha o productivity, nosso novo Guanais, modelo de when we look abastecimento, at our new o supply modelo de model, abastecer por SKU, the fact that we ele can realmente supply ele te by traz SKUs, essa oportunidade de você this melhorar a sua model produtividade. brings Você us an vai ter opportunity melhor for precisão de productivity abastecimento nas lojas, increase. We're né? going to have better supply Sortimento to que é the mais stores, personalizado. an Então, assortment isso which is aqui, more quando a gente imagina o personalized. nosso modelo ganhando mais tração, So when we né? imagine our Que model essa gaining more seja and realmente uma more oportunidade traction, que a gente quer, this will be an opportunity né, for us. que a gente tem uma ambição de estar tendo essa evolução ao longo dos That's próximos our trimestres. ambition to see this evolution in the Excelente. coming Obrigado, quarters. Daniel. Obrigado, Fábio. Excellent. Thank you, Daniel and Fabio. Thank you, Guanais. A próxima pergunta vem Next do Vinícius question Preto, from do Itaú Vinicius BBA. Preto with Tudo bem, Itaú Vinícius? BBA. Bom dia, Vinicius? Carla Gastinho aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Hello, good morning, Só everyone. queria entender I just pouco would mais sobre essa like to dinâmica, né, que você understand mencionou, Fábio, sobre more a base this do terceiro dynamic you tri. mentioned A about Q3 comparison didática que vocês base. colocaram do segundo tri, ela ajudou muito a gente do nosso lado, né? Os 500, 600 bips e tudo You mais. explained the 500, A gente só queria entender 600 pouco mais em basis detalhe points, daqui para frente, and né? that A helped minha a lot. But percepção I'd like aqui to é que understand in more julho, detail. de fato, foi uma das My bases mais perception, difíceis para vocês no July ano was passado, one né? of the Quando most começou a difficult esfriar. comparison Então, bases enfim, queria the entender last quando year você when it olha, né, started do mês de getting julho, começo cold. de agosto So até agora, when que ano you passado look também at the teve a month of mudança July do and beginning of cross-border. August, É, last year we had the quão cross-border satisfeitos vocês estão change. até agora, né, com So essa how happy dinâmica are de you terceiro tri? with Acho que this ajudou muito Q3 no segundo tri, dynamic? se vocês puderem I dividir think that algo, in acho que ajudaria Q2 bastante. you were Essa é a helped. primeira. E a So segunda dúvida, and that's my first sobre question. And my crédito, second question is about a gente já está em credit. agosto, né? Tinha We're sempre in August esse already, receio com a economia no and segundo we were semestre. afraid that O que the vocês estão vendo economy até agora? Como é in que está the a dinâmica de second half of crescimento the de year. carteira ou a So what have you perspectiva seen in terms of de dynamic of crescimento the de loan carteira book, para o your segundo semestre? expectation regarding the São essas loan duas. book Obrigado. growth for the second half of the year? Obrigado These are my pelas two perguntas, questions. Gastinho. Acho que Well, vou thank you for começar the com a question. primeira pergunta que I depois o think Daniel I will pega start with the responde first a one, segunda. and then Daniel will answer the second Diria one. se tentar ajudar o Well, raciocínio, né? Quando a gente olha to try to segundo help tri, everyone ele understand, ele when we pega look at muito full outono e Q2, inverno, né? Q2 Então a gets base the do ano full passado autumn realmente and ela winter. foi So baixa, com last year's temperaturas comparison muito base quentes was no low outono because e we had enchentes ali very também warm no mês de temperatures maio. Então realmente era in uma base autumn baixa, era uma and situação in the atípica, por floods in isso the que a month of gente May. So tentou that dar was uma ideia atypical, and de that's why 500 we have a this 600 idea of a bips ali de 500 to diferença em 600 relação a um basis points trimestre difference normalizado. compared Quando a to a gente olha terceiro normalized tri, quarter. é mais Now, when we difícil a look at gente fazer essa Q3, separação, porque ele não it's é kind of full harder to uma have this coleção de outono e breakdown inverno, né? because we Você don't tem have a julho full ali, como você autumn-winter mencionou, que é collection. uma As you base said it mais forte, yourself, porque July is a como você stronger teve comparison segundo tri base ruim no ano passado, because since essa we venda had a escorregou poor para um período de second quarter liquidação last year, em julho ali, que no início do we had terceiro tri. sales Então você tem uma base mais stretching forte to de terceiro July. So tri, we had a de stronger uma liquidação comparison mais base forte. in Mas Q3 quando você last olha year o período when we had consolidado, isso é more positivo promotional nesse sales. ano, né? But Porque in the você vendeu consolidated antes period, it's positive a this year preço because we cheio sold com uma earlier margem maior. at No ano full passado price você vendeu at a higher depois com margin. preço já Last year we remarcado, sold então por isso later que também with a gente markdown prices. entende que tem uma oportunidade de um So leve we crescimento de understand margem, that there's mesmo an numa base opportunity for a forte que a gente slight teve no margin terceiro increase, tri. even considering a Mas stronger
our terceiro TRI tem várias Q3 basis. componentes, né? O início But Q3 dele, has você tem esse many período de components. At the liquidação da beginning, saída da we coleção have this anterior, period of que, promotional por um sales, the lado, end of the previous collection. a venda foi mais antecipada, então você So pode ter uma venda sales um pouco menor came ali no earlier, início so we dele, essa é a might nossa have lower expectativa, sales in the beginning of Q3. mas That's com uma our margem maior, expectation, o que é but positivo. at a higher margin, Depois which você is tem Paz, que a positive. gente está entrando agora, né? And Não then dá para falar ainda porque
Estamos no evento, né? We E depois have tem entrada, tem Father's Day. transição de We cannot coleção talk e about entrada this. de The nova event is coleção, happening. né? Que é a And then we parte have the mais arrival of the new importante do TRI em collection, si. which is the Então, most important é part of difícil Q3. afirmar So it's qual é a kind of dinâmica de hard to terceiro tri, affirm what the mas dynamic com of certeza o Q3 segundo tri é o will segundo, be, ele tinha essa but dinâmica de uma base undoubtedly mais fraca, por Q2 isso que a gente had this deu dynamic esse of a patamar weaker maior. O comparison base, and terceiro that's why we tri, had a higher ele é a increase. base mais forte Q3 também, né? has a Mas stronger não comparison diria que basis. é a mesma proporção de um para o outro But ali. I wouldn't say that we would have the Não same sei se proportion ficou claro, senão from Q2 continuo, to mas senão a Q3. I gente don't know passa if it's para a clear. parte do If crédito not, aqui I com o can Daniel. explain more. Or else Super Daniel claro, can talk Fábio. about credit. No, it was super clear. Thank you. Gastim, falando de crédito, então, Gastim, com Well, relação à talking carteira e about realize, né? credit, Acho que o talking primeiro about the ponto é a loan gente book and sempre real lembrar esse leasing. impacto da We always have to 4966, né? Quando remember a the gente impact of pega a carteira específica do segundo 4966 trimestre when e we get the tira, a gente vê uma specific carteira portfolio of relativamente second estável, quarter. In net of mas a parcela da 4966, carteira em the dia portfolio is subindo stable, 4, 5%. but the Tá? portion O que eu acho que são os of pontos the importantes aqui para a portfolio gente that is poder ter paying em on mente? time Primeiro increasing a gente segue 45%. num cenário que So we demanda continue cuidado, in a né? scenario Então a that gente requires tem caution. navegado as We have been originações da Realize navigating com cautela e seletivo com originations relação ao of risco. loans Isso by vai real continuar, leasing tá? with caution A and being originação selective hoje regarding passa risk muito profiles, mais and this will continue. no private, né? Originations Quando today a gente happen vê, more with our por private exemplo, label. a quantidade do tamanho de usuários que nós temos, a When gente teve we até look mesmo at the ligeiro customer base, crescimento we da carteira actually private, had tá? a Essa slight dinâmica é a growth dinâmica que in a our gente espera private para label frente. A gente portfolio, não and this imagina is the crescimento dynamic da to be carteira, expected looking mas a forward. gente We don't imagina expect the que portfolio o to tamanho da grow, carteira private but we pode imagine ter that the size of the ligeiro private crescimento, portfolio fruto can dessa post a originação slight growth mais as a result of seletiva, this né, more mais selective cuidadosa, and more e a gente careful não espera origination. mudar isso ao longo And desse ano, we do tá? not A gente expect this continua to change observando during the year. como é que o mercado vai We'll evoluir ao continue longo do segundo semestre, to wait and e see how tendo the em market mente que a gente will logicamente evolve vê a in the Realize second como half uma of the year. And oportunidade of para course, we quando esse see momento Realize econômico as an melhorar, tá? opportunity when the A partir do momento macroeconomic que a gente percebe que situation as condições de improves. mercado vão estar mais When positivas, market a conditions possibilidade become de more você poder positive, trabalhar perfis de riscos we have the possibility of diferentes do que você working está with operando different agora, risk sem sombra de profiles than dúvidas what passa a ser we uma are oportunidade operating now. não And só that para a will Realize em si, mas definitely be an principalmente para opportunity, o not varejo, only que é for o Realize, but o also grande for objetivo da Realize no sentido retail, de poder which is the fomentar o biggest target crescimento do of varejo. Realize in terms of trying to drive retail Boa, growth. Daniel. Show. Muito Thank obrigado you, pela Daniel. resposta. Thank you very much for the answer. Obrigado, Gastim. Thank you. A próxima pergunta vem do Pedro Next Pinto, do question BBI. from Tudo bem, Pedro Pedro? Pinto with Bradesco BBI. Tudo, Carla. Obrigado. Bom dia. Bom Everything all dia, right, Pedro? Fábio. Bom dia, All good here, Daniel. Carla. Good Eu morning, queria fazer Daniel and duas Fabio. perguntinhas aqui. A I'd like to ask primeira two quick na questions. frente de despesa, The né? first O is próprio Daniel in the nos expenses opening front. remarks falou que o Daniel, patamar de in the despesa opening talvez ainda remarks, said that the não estão expenses ainda no ponto ótimo aqui que levels are gostariam. not at Então, the eu optimal queria level ver that quais you são as would like. expectativas internas So, aqui que what vocês are têm para your frente, aqui internal mais estrutural expectations mesmo, né? looking Talvez forward 2019 in como more benchmark structural próprio da terms? companhia. 2019 is Se the vocês acham benchmark que for em the algum curto company. tempo aqui vocês Do you conseguem think that atingir, in enfim, em very quanto little tempo, time né? you will Essa achieve your ordem de grandeza goal? de margem que a gente já How viu long um dia da for companhia, this pensando em order of despesas magnitude especificamente. of margins? E nesse Thinking contexto, a specifically segunda about pergunta expenses. até de alguma And forma my second correlata, né? question is kind of O related to CD, that. ele tem um protagonismo hoje em dia na The tese e DC dessa vez a gente comentou plays muito an important role in your últimos thesis. anos e dessa We vez, nesse talked about trimestre, a gente this in falou mais recent da years, and this transição quarter we da spoke questão do about the e-commerce, mas eu transition queria of tentar e-commerce. quantificar um pouco melhor So aqui como é I'd que está esse like you to ramp-up, né? Se a gente quantify puder the ter ramp alguns up, KPIs, né? Seja if we can o have some impacto em giro de KPIs, estoque, né? an Quanto impact on inventory que ajuda em turnover assertividade, né? Do that could estoque, help principalmente impacto em precision of despesa, inventory, né? and Para a perhaps gente the conseguir impact on coisas expenses, quantitativas para a gente tangibilizar um pouco melhor essa evolução. so that we Obrigado, gente. can have a more tangible idea of the evolution. Thank you. Eu posso comentar aqui, Pedro, obrigado pela pergunta. Well, Pedro, Bom, quando a thank you for gente the olha para question. despesas, Pedro, eu acho que When o we look primeiro at ponto que é expenses, importante Pedro, a I gente think lembrar é o that nosso the first compromisso point de to remember a gente ter alavancagem is our trimestre versus commitment trimestres to e como a have gente vem leverage conseguindo ter isso sequencialmente. being Tá? reduced quarter after Em quarter, despesas, a gente and sabe we que are a doing gente that tem sim sequentially. oportunidade de In ser mais expenses, eficiente. we Então, se know eu we have tiver que colocar opportunities uma to be regra, eu more diria que, olha, efficient. dentro de uma I would say evolução onde a that gente tem como
objetivo chegar em in an patamares evolution de process, participação de when our despesas goal similares ao de is to get 2019, to expenses level close to those of 2019,
né? I think that Eficiência das 25% of that estruturas novas process que a would be gente efficiency colocou, gains e o with trabalho the contínuo new de você estar structures that sempre we tentando put in ganhar place and the produtividade nas suas continuous work estruturas, of trying seja to gain administrativas, seja productivity até in our mesmo structures, na parte de lojas ou também de administrative operações do nosso CD, expenses tá? and selling Uma outra expenses at the parcela store é o level fato de que and os at the investimentos que a DC gente level. fez nos Another permite portion of ter that uma comes from the capacidade investments we instalada que made. nos permite crescer sem We have an necessidade de installed aumentar a despesa. capacity that will allow Então, us to essa grow seria without a maior necessarily parte increasing dessa expenses. evolução, tá? So Então, a most gente of tem the expenses realmente como evolution would come compromisso from de that. seguir essa So evolução e ela conversa we are diretamente committed to com o nosso continue novo in modelo this de evolution, negócio, and que a this talks gente directly ainda with não our new atingiu todo o business model, potencial e que a partir do momento que a whose full gente potential chega has not been próximo yet desse achieved. potencial, The ter um moment that nível we de get close despesa to como full percentual do potential, faturamento bem próximo we're going to have ao a level que a of gente teve ali expenses em as a 2019, percentage of tá? revenue that will be Com relação aos very KPIs, close to né? what Bom, we você had in comentou do CD 2019. como As for the protagonista. Eu diria que o KPIs, grande you mentioned protagonista that é o DC has a modelo de leading role. The big abastecimento, leading tá? Do role qual o comes from CD the é um grande supply habilitador, model, tá? and Como the é que a DC gente is a great observa essa enabler of evolução? that. Acho que, How do we por um see lado, this quando a gente evolution? fala giro On de one estoques, hand, when sem we talk sombra de about dúvidas, ele é um inventory indicador turnover, importante. A gente vem, this is tem observado definitely que a an gente tem important melhorado os indicator, 9 dias and we que have o Fábio increased comentou aqui de our ganho de inventory estoques. Já é turnover day, 9 exemplo days. disso, tá? Com That is an relação a example of despesas, that, as Fabio não mentioned. tenha dúvida que And as dentro for dessa expenses, evolução, quando a gente fala in de this ganho de evolution, eficiência e when we também talk de about potencial de efficiency crescimento gains sem incrementar and growth despesas, o potential CD without é increasing grande expenses, habilitador. the Com a DC is a migração do big digital agora enabler para a of that. operação do Rio de With the Janeiro, migration ele of já nos permite digital ganho de to the operation eficiência in dentro Rio da de Janeiro, operação that will digital. bring us an Então, efficiency o gain modelo de in abastecimento do qual digital. o CD faz parte, So ele the é supply sim o model of which the protagonista DC dentro is dessa part, agenda que eu te comentei inicialmente de evolução well, the DC gradual has a leading das nossas role despesas com for a percentual do gradual faturamento, nos evolution of our aproximando da expenses base as de a 2019. percentage of revenue, bringing us closer to the levels Ficou of claro, Daniel. 2019. Obrigado. It is clear. Obrigado, Thank Pedro. you. Thank you, Pedro. A próxima pergunta vem do Ruben Next Couto do question from Santander. Ruben Oi, Couto Ruben. with Santander. Oi, Hi, Carla, bom Ruben. dia. Hi, Carla. Good Daniel, morning, também tudo Fabio bem? and Daniel. Acho Hope que um you're doing follow-up well. essa questão A follow-up do question on my modelo side de regarding abastecimento. the Vocês supply podem dar model. pouco mais de cor Could you como give us more estão color performando as lojas em cidades menores, on how lojas de the rua, stores in versus a smaller média da base cities de are lojas, depois de performing todos compared to the esses average benefícios store base da nova after capacidade de all of abastecimento the por SKU, por benefits of exemplo? the new Me supply lembro que, capability by especificamente nessas SKU? lojas I menores, remember tinha até that um specifically in benefício smaller maior que stores, there viabilizava was an em even algumas greater regiões, trazia benefit alguns that made it all benefícios que possible in talvez as some lojas de regions. shopping There were some não benefits aconteceria. E for quanto those dessa street front melhoria stores você that já would tem not be percebido tem seen in deixado shopping vocês mall mais stores. animados em relação So, are you more a acelerar a excited expansão para esse perfil about de loja daqui accelerating para this frente nos próximos profile of anos? store in the Obrigado. coming years? Thank you. Obrigado pela pergunta, Ruben. Well, thank you for the question, Sim, Ruben. já temos sentido os benefícios. Yes, Acho we que, have como a felt gente some tem dito, benefits. é benefício As que we ele have vem been saying, gradualmente, this porque is você tem benefits that come aprendizado do próprio gradually modelo. because we have Lembrando the que ano learnings of atrás, the model. As a a gente não reminder, a tinha esse year modelo em ago, we funcionamento, did então você not have vai this model at work. abastecendo as lojas de So forma we were granular supplying the e stores in a gerando, granular way aprendizado de que tipo de and produto getting você some pode lessons vender, em que learned in terms quantidade. of what Isso kinds vai of products retroalimentando we os could algoritmos sell do and at sistema e what você amounts. vai That melhorando cada feeds vez back to mais, the né? Por isso que a gente algorithms também entende of the software and we que os improve ganhos even são more. graduais, tanto de And that's why we understand produtividade that dos gains are times e gradual, das operações, both in quanto terms of dos productivity of the dados, teams né, que vão and populando of conforme o novo data histórico that e will vão melhorando a cada populate dia. Então, the system já and sentimos os improving the efeitos. Acho que, system como o every Daniel day. mencionou, So yes, we have parte been dessa feeling melhoria the de effects. gestão As de Daniel estoques mentioned, vem part of disso, inventory né? management Uma boa improvement parte vem disso, comes parte from da that. A melhoria good de vendas vem portion disso, comes parte from da that. melhoria de margens vem Sales disso. improvement comes from Eu that. não diria Margin que improvement comes from algumas that lojas não são at a beneficiadas, certain todas as lojas são extent. beneficiadas, I wouldn't say né? that O some que a stores are not gente diz é benefiting. que All stores are as benefiting. menores são What we ainda say is mais that the beneficiadas, né? smaller Porque elas stores are têm uma benefiting restrição de even more espaço. because Então, they você have ter restricted sortimento selling mais space. granular e So having more assertivo é ainda granular mais and importante para precise essas, assortment is mas ele even more serve para important todas, né? Ele for those beneficia a todas. smaller stores, but this process Elas benefits já vinham everyone. performando
acima da média, They né? Esse were novo performing o above modelo de expansão, average. que é a maior parte The que a gente tem daqui expansion para frente na marca Renner. plan Esse modelo de will loja be já more vinha for the Renner performando brand. And this model antes, of né, de todo store esse investimento had been levemente acima da performing média before das the mesmas investment safras de lojas anteriores. slightly above the Agora same cohort of melhora previous pouco stores, mais, né? but Então now it's isso dá improving even more. ainda mais
So this gives us confiança para a gente realmente even more confidence continuar o nosso plano de for expansão. us to continue Tanto é with our também, a gente vai expansion avançando ao longo do plan. ano, se eu não me engano, no começo And do ano a we'll gente dizia progress during the year. de In lojas the para beginning of expansão the year, desse we ano, would né, say de a novas range of lojas stores, entre of new 25 e stores between 37 lojas. 25 and A gente agora está 37 falando de stores. 30, Now we are 37, talking porque como vai about chegando mais 30 to próximo, né, 37 stores. do Because momento de we are abertura, fica mais getting fácil da gente closer ter to the assertividade ali no número openings de of the lojas, stores, né? so A we can be intenção, more precise in por que the que a gente dá number um of range, é stores. porque principalmente na Why marca do we Renner, provide a as range? obras podem Because ser for the alguns Renner meses antes ou brand, depois, e às the vezes works can escorrega happen a few de months um ano ou para o before outro, or mas later, a and sometimes intenção the stores can entrar can entre 30 e the 37 store lojas no openings total desse can ano. be left for Renner, the então, a gente ainda following está com range de 15 a year. 20. For Né? Renner, the range is Provavelmente 15 a to gente 20 vai, stores. provavelmente não, nós vamos estar nesse range aí, We will dependendo be ali do within this andamento das range, obras, depending on the mais progress na of parte the do civil meio ou de works, cima, ou na or parte be de baixo, perhaps in mas the as lojas vão middle abrir de qualquer range. forma, sendo esse But ano the ou stores outro, nos will outros open anos a either this intenção year é or de abrir in the ainda mais, next. porque o modelo Next está year, we intend performando to bem e open agora ainda even more melhor. stores because the model is Yukon performing também even better. tem benefícios, For aí como as Yukon, obras são there are mais some curtas, a gente já benefits. consegue ter uma Since assertividade these maior, a gente deve the abrir works cerca are de 15 shorter, lojas we should be Kamikado opening também about de uma ou duas 15 lojas esse stores ano, né? and Kamikado Então, a 1 maior or parte 2 dessas stores lojas a this gente vai ver year. abrindo entre Most of novembro the e stores will dezembro, be opening então between vão November estar and December of aparecendo this year. principalmente no quarto So trimestre. they Então, a gente will já be abriu appearing 9 more lojas in no Q4 total. results. We have opened Acho que 9 foram stores in 6 total da so far. I Yukon, think 6 duas Yukon, da Renner e uma 2 da Kamikado. Renner, and 1 E temos Kamikado. mais algumas lojas para abrir para And we have some more atingir esse stores range que a gente to mencionou aí, open to a maioria delas em achieve the novembro e range. dezembro. We mentioned most of them to be opened in November Obrigado. and December. Super clear. Thank you very much. A próxima pergunta vem do Joseph Next Giordano, question from Joseph do JP Giordano Morgan. Tudo bem, with JP Joey? Morgan. Hi, Joey. Bom dia, bom, obrigado por pegar minha Good pergunta. morning. Eu tenho Thank you for taking my já pegando question. na parte mais do corte. Eu queria explorar um pouquinho mais I would na like melhora to contínua explore de capital de giro. Acho que the esse é o primeiro continuous ponto improvement e o que daria of para capital. melhorar ainda mais olhando para frente, né? Então How acho que could you acaba improve even tem a more integração do looking forward? e-commerce, né? There's Então the até integration entender o of que seria e-commerce. potencial I'm trying to de understand alavancagem de what crescimento would be the nesse potential canal. E o segundo ponto, que é leverage uma for discussão que growth on está this bastante channel. em voga, né? The A second gente point tem is a discussion pouca that is very visibilidade aí para much a explicar de hot vocês topic and that has o que little vocês esperam visibility. do ponto de vista dos varejistas em relação a mudanças de taxa de What do you importação, né? Então a expect gente teve as mudança change in bastante the importante retail business no regarding ano a passado, change in né? imports? E agora a gente This começa was essa an discussão important change de last year, voltar atrás, né? E and tirar now essa we're having this importação discussion of em pacotes de $50. Então, eu or queria entender o having que vocês imports in enxergam packages of de risco em cima $50. disso. E para fechar as What are you perguntas, thinking queria about explorar, this? né? Falamos And pouco operação Argentina e we Uruguai. don't talk too much about the operation in O que vocês enxergam Argentina de and oportunidades, né? A Uruguai. Argentina está What do you see estabilizando, as óbvio que ainda é um macro opportunities? bastante In difícil. Argentina, the economy is O que vocês stabilizing enxergam and como after a potencial difficult de expansão? macroeconomic scenario. So what is the Obrigado. potential there? Thank you. Eu vou comentar aqui capital de giro, aí I'll eu passo as comment outras on duas para o working Fábio, tá, capital, Joey? and then Obrigado aí the pelas other two will be perguntas. answered by Capital de Fabio. giro, So, eu Joey, acho que as assim, regards to working capital, onde a gente tem uma grande oportunidade é em estoques. where we have Tá? a big opportunity Como eu havia is comentado in anteriormente, inventory, like I nosso said novo modelo de before. abastecimento, Our se a gente new pensa também supply modelo de model, execução de moda com we mais think about assertividade fashion com relação execution with more ao que a gente está precision trazendo, a regarding questão de mais agilidade junto às nossas cadeias de what we're fornecedor, né? bringing, more Tudo agility isso nos dá e in nos permite our trabalhar uma ambição de evoluir hoje o suppliers nosso giro de chain. estoque So está em this torno gives us an de 3 opportunity. dias e numa direção que possa atingir algo em Our torno de inventory 4 turnover is at around vezes 3 ao ano, né? days. Ao So longo this aí would dos happen próximos 3 2, to 3 4 anos, times tá? a Essa é a year for nossa the next ambição. 3 Então, years. That efetivamente, is our em termos de capital ambition. de giro, So in terms of a working grande capital, mudança the seria realmente em big estoques, change tá? would be at the level of the inventories. A gente falar da taxa de importação, né? Acho que As vale for the lembrar que assim, a gente import vem, se não me engano, rate, crescendo há 8 trimestres we have been consecutivos. growing for 8 consecutive quarters, A if I'm not taxa dos mistaken. cross-borders ela entrou mais no final do ano Cross-border passado, né? rates Então a gente came investiu in the end muito of last year. na So evolução do we nosso modelo de invested a negócio, lot na in melhoria the da nossa evolution of our business competitividade, né? model to Temos improve our produtos competitiveness. cada vez melhores, mais We have atrativos, com preços mais increasingly better and more competitivos. attractive Então acho que não products só a with more questão competitive da taxa prices. ali, acho So que a it's gente not just about the tem um cenário rate.
muito mais I competitivo think that we para have a a much empresa more para qualquer competitive cenário, outlook né? for the Com company, relação à actually for any taxa, o scenario. que eu diria And que, as regards the na rate, verdade, a gente tem que lembrar também que essa we have to competitividade remember toda vem, that this mesmo quando não tinha, competitiveness agora tendo, sendo que nós pagamos o comes, dobro dos impostos and do we are que paying now as double plataformas taxes cross-borders than pagam, né? the Então, cross-border acho que platforms próximo pay. passo que as So I think that associações one next estão step buscando that the é que a gente venha associations para are uma justiça pursuing tributária, is uma that we'll isonomia achieve some kind of tributária. tax Então, o ideal justice, seria reduzir as tax nossas equal taxas, né, para que a conditions. gente tivesse Ideally, sim our rates os would be mesmos reduced impostos, so né? that we would pay Se the não, que same pelo menos todos taxes, pagassem o que as empresas estabelecidas no país pagam. so that Então, everyone acho que would pay what the correto, né, established o ideal seria companies in the reduzir a country nossa, pay. né, Ideally, ou our que rates todos would be pagassem a reduced, mesma, or né? everyone Mas paying estamos the same preparados para rate. qualquer cenário. But we are prepared for any scenario. E você perguntou sobre Oh, Argentina e Uruguai and you asked também, about né, Joyce? Argentina Desculpa, eu and estava esquecendo Uruguai. aqui. I Acho almost que a forgot. gente falou mais sobre a Well, Argentina ali no we começo do ano, spoke porque teve a little about movimento Argentina, spoke more about muito Argentina in the forte de beginning of the turismo year argentino because no there was Brasil, mais a até do que as strong operações na Argentina. tourist, Isso teve a impacto strong no primeiro movement of trimestre, por isso que a gente Argentinian acabou colocando. tourism. That had an As impact in operações Q1, and tanto de that's why we Argentina mentioned quanto de that. Uruguai, elas But the vêm bem, Argentina and né, assim Uruguai como o operations Brasil. are performing well, just E like our sobre a tua operations in pergunta sobre Brazil. potencial And you futuro, acho asked que o about a Uruguai future a gente potential. já tem I think that in Uruguai, uma operação bastante relevante para o tamanho we do have a país ali, very mas tem relevant potencial operation for the de size of the crescimento contínuo, country. assim como But temos yes, no there Brasil. is a potential for E a growth, just like we Argentina, have sim, potential né? for A growth in gente já Brazil. vem And in performando bem, o país Argentina, vem melhorando Argentina has been bastante. performing well. Acho The que country temos is sim uma improving a lot. oportunidade de uma I think expansão importante no that there is an país, opportunity for mas expansion in estamos Argentina, aguardando para momento but futuro, né, we're para waiting entender os próximos passos do país, so we né, ver can wait and see and understand estabilização what will happen geopolítica in ali the na região, country, para waiting podermos for investir, porque temos tantas geopolitical lojas ainda para abrir no stabilization Brasil, to invest. que Because we have so fica many para stores to open in cenário Brazil seguinte aí, that uma we are oportunidade também de leaving abertura na Argentina, que an é país opportunity que to vem open stores in melhorando e as nossas Argentina for operações later. também nos The alegram lá. country is improving and our operations are very pleasing there. Perfeito, muito obrigado. Perfect, thank you. A próxima pergunta vem do Next do question João from Soares, do João Citi. Soares Oi, João. with Citi. Bom dia, Carla, João? tudo bem? Obrigado. Good Duas morning, perguntas do Carla. meu lado. I have two Fábio, questions. primeiro, queria ouvir Fabio, pouco I'd do like produto, to né? Você hear fala do preço competitivo e about tudo, products. mas You assim, talked quando about você pensa, competitive eu prices, tenho um pouco but de dificuldade hoje de I find it a posicionamento, dado que little hard tiveram to understand the ajuste de preço, positioning não só because there were seus, some mas price a concorrência adjustments, também fez not ajustes just by relevantes. you, but the competition also E made agora, enfim, eu queria entender significant hoje price como é que vocês adjustments. veem So essa, né, today, assim, quando a gente how tenta pensar no produto Renner do you see when we versus os think about the demais, né? E Renner você products comentou do versus ticket, the né? others, O and ticket you subiu spoke 6% about ali. Se tem the espaço ticket para subir increasing esse preço, 6%. dado, Is there né, room a for price qualidade increase diferenciada do given the produto? Não differentiated sei como é que tem quality of the sido products? também a percepção, né? Como é que vocês I estão don't avaliando a know percepção das about consumidoras? customer E a gente perception, acaba comparando muito também o preço, né, com Zara, and enfim, queria we ouvir end up pouco sobre comparing como prices que with você vê Zara. esse ajuste, esse So posicionamento how do you do produto see Renner, the e como positioning isso of Renner pode products reverberar and aí prices, na and how receita, can no this ticket por resonate peça ticket, né? on E aí, uma revenue outra per pergunta rápida aqui ticket? da Realize, And another a question provisão veio about pouco Realize. acima do que eu esperava. The Eu provision não came sei, a Daniel, little se tem higher than alguma, expected. o modelo está Daniel, capturando aqui I don't mais know if risco, the tem model is algum capturing aspecto more aqui de risk. originação do private label, enfim, Any aspects queria ouvir related to pouco se teve origination alguma in private dinâmica aqui label? diferente na provisão. Is Obrigado. there any different dynamic driving provisions up? Bom, João, obrigado pelas perguntas. João, thank you for the Vou questions. pegar a primeira parte aqui, I will depois passo start with the da first Daniel part, and aqui. then Daniel Com will relação à speak about Realize. competitividade, né, se a As gente olhar o regards nosso crescimento, por competitiveness, if exemplo, I desse look at our trimestre, ele growth veio in this 40% por quarter, volume e it came 60% por 40% preço, from né? volume, Mas 60% é from importante a price. gente deixar claro But que esse 60% de it is preço, ele important to não é say that the ajuste de preço. 60% related to A price is menor not price parte disso é adjustment. ajuste de preço. A smaller O part nosso of the preço, se a gente 60% olhar is num price período adjustment. de Our 2 anos ou prices, 3 if anos, we ele look está at a period of 2 to 3 years, um our crescimento muito prices abaixo da inflação, né? Até have porque a gente grown tem que way below lembrar que nos 2 anos inflation. anteriores
a gente até In the reduziu two o preço, previous né? years, we actually Nesse ano ele reduced vem muito em prices. linha com a inflação. So Então, prices are very much in a line with parcela inflation this year. de crescimento por The preço amount of growth muito coming em linha com from a inflação. price is very E much in que, quando a line gente with olha no cenário inflation. competitivo, acho que And a when we look nossa at é the o que está competitive crescendo menos, landscape, I né? think A our gente prices até are the tem ones growing the visto least. competidores aí com We have seen preços some mais competitors agressivos, with né? Então, more sim, a gente vê aggressive espaço prices. para So continuar yes, we repassando do os see custos room to da continue inflação to pass aos through preços, né? Isso inflation rate tem to our prices. permitido que a gente continue mantendo, mas o ganho da margem e a So parte mais the relevante gain in do margin aumento and the most do preço como um relevant todo part é o mix, né? of O sortimento. É prices um produto is mais novo, related to sendo the mix. produto vendido a Newer preço cheio, products sold at full com um volume price menor de remarcação. É with isso que traz o a preço para reduction in cima, né? markdowns. Mais do This que is what algum brings ajuste de the preço em si, price e que até portion up, more proporciona than price preço mais adjustment itself. competitivo And no this produto gives us novo an para even nossa more cliente, competitive com uma price for margem newer maior para a products for gente, our por uma customers, redução with a higher de margin for remarcação, us, né? given E a isso traz reduction uma in venda menor de markdowns. liquidação, uma venda maior So we de have less coleção, que products para a gente é being bastante sold positivo. at a sale price and Quer more falar products sobre a sold at full Realize? Momento de price. Realize aqui, Could you speak about João, obrigado Realizing? pela pergunta. João, João, thank you for the assim, a question. princípio não teve João, nenhuma well, mudança in com principle, there relação a was critérios de no change provisão, segue os regarding mesmos, tá? criteria for O que eu provisions. acho que They continue a gente ainda está num unchanged. momento talvez um pouco complicado I think that we're living a kind of por causa dos complicated efeitos da moment 4966. Eu vou because of the pegar effects caso que eu of acho que Resolution uma situação 4966. I'm going to give you claramente acho que é one interessante, que eu situation which mencionei is ali no clearly meu discurso interesting, inicial, which I que é mentioned quando a in gente my pega initial as remarks. receitas adicionais que foram When we geradas, get por exemplo, additional 60, 90 revenues no TI, generated, elas foram 60 to provisionadas 90 in num Q1, nível de they were provisão provisioned de at a um level of atraso provision curto. considering Quando a você entra short-term no delinquency segundo or trimestre, payment delay. aquela But parcela when que we get to começa a ficar Q2, atrasada um pouco that mais, ela acaba portion gerando uma that provisão is maior. Então, that is more eu in acredito que arrears, talvez that leads isso to que greater tenha, em algum provisions. momento, dado a Perhaps impressão de this nível de is provisão maior. what Mas quando might eu have given you the excluo a impression that questão we had dos impactos higher todos levels da of provisions. 4966 But e when we olho o nível exclude de all of the provisão que a gente impacts of teve, ele está em 4966 linha and com we o look que a at the gente estava esperando. provisions Tá? we Não teve nenhuma had, surpresa. they are in Tanto é que keeping quando a with gente vê os what we were indicadores de expecting. carteira So much so de that when we over look at 90, portfolio seja indicators over 90, né, a past carteira de due, curto prazo ou de mais longo the prazo, né? short-term or Esses indicadores longer-term ano versus ano portfolio, e these também indicators sequenciais, year over year eles and seguem tendo also uma evolução quarter-on-quarter positiva, continue tá? to evolve Então eu acho que é mais positively. esse impacto So específico I da think it's the 4966, specific que no primeiro e no impact of segundo Resolution trimestre eles foram 4966. logicamente maiores, né? In Q1 A and partir Q2, agora do these segundo impacts semestre, were como eu comentei, greater. os impactos In the passam a ser second half, menores, like I said, the e aí a impacts gente will começa a be voltar lower, pouco mais para and then uma carteira we que passa will a ter get comportamento back mais to a regular portfolio that com starts relação posting a more a regular sequência trimestre a behavior trimestre, tá? quarter Entendi, after João. quarter. Acho que a 4966 I aqui, try to talvez exclude the o effect número of tá um 4966, but agressivo. perhaps Mas tá claro, my Daniel. number Obrigado. was a little bit off. Tá I legal, understand the obrigado, João. rationale, Daniel. Thank you. Okay, A thank you, próxima João. pergunta vem da Next Irma question Sgarz, do from Goldman Sachs. Bom Irma dia, Irma. Sgarz with Goldman Sachs. Bom Good dia, morning, obrigada Irma. por pegar a minha Good pergunta. A morning. maioria Thank you já for foi taking my feita, mas question. só Most of queria the talvez questions have voltar been para asked. Camicado um Perhaps I want momento, to go back to se Camicado puder comentar um pouco to sobre o desempenho comment lá, que on the foi um performance pouquinho mais fraco em of comparação Camicado, com which o was a vestuário, little os weaker formatos compared de to the vestuário, beginning of the year. e como que vocês estão vendo as And perspectivas how agora para a segunda do metade you do ano. see Obrigada. your expectations for the second half of the year? Thank you. Thank you, O Irma. Camicado, realmente, vestuário é o setor Well, que Camicado, performa melhor, well, né? A apparel gente, is the e é a sector maior that parte performed the do nosso best, negócio. Acho and que it accounts for the greater part of our tem business. impacto muito menor de cenário, né? São tickets menores. So Camicado também we have performou lower bem quando a gente tickets. But compara now com o Camicado restante also do setor, performed também well when we cresceu compare with the rest of mais the do que a média sector. do setor. Acho que só o It setor grew de more than moda, the né, e average for the vestuário vem sector. I think that performando only melhor do que o apparel and setor de fashion casa e have decoração como um performed todo, né? better Se a gente than olha proporcionalmente ao home and setor, decor. acho que Camicado também vem Proportionally, in the home and com ganho decor de mercado, sector, com ganho I de think market that share, Camicado is já gaining num market patamar de share margem bastante elevado, né? A at a gente very citou high também que o level of primeiro trimestre ele margins. não era tão comparável, porque a In gente tinha Q1, it feito was not so comparable uma because remarcação mais forte no ano we passado ainda para had a encerrar stronger estoques mais markdown antigos. Nesse ano to a end gente já vem older com o modelo de marca inventories. própria já This bastante year, we had a evoluído, já model tivemos
of our private label more evolved. We had a considerable gain in gross margin. So looking forward, we understand that Camicado is at a very healthy level of gross margin. Just like Renner,
And Youcom, incremento de margem in bruta também em Camicado, we can expect a slight increase in gross margin as well. A For gente não vinha Camicado, abrindo lojas, a gente fechou we were algumas not operações. opening stores. Agora, We recentemente, actually já ended abrimos some novo operations, but modelo de loja. recently we opened Assim another como o store Renner with a tem o new seu modelo model. mais atual, Just like no Renner Morumbi, has its que more não é um teste, na updated verdade, a gente model já at tá com o Morumbi modelo novo Mall. de Renner há That's not the 3 anos test. e ele foi We've had the evoluindo new nesses Renner 3 model anos. for 3 years, Nosso and the model modelo has been mais evolving atual over 3 tá years. no Shopping Our most Morumbi. updated model is a at gente tá com o Morumbi modelo Mall. mais For atual Camicado, we had em the most Vitória, updated no model Shopping in Vitória, no Espírito Vitória Santo, e no Shopping Mall in Galeria the em state of Campinas, que é essa loja nova Espírito que a gente Santo, abriu in também. Shopping E o Com Galleria in também temos Campinas. modelo mais novo And ali for Youcom, we have a no newer Shopping model Barigui ali de in Curitiba. Então, as Barigui 3 já com Mall in modelos Curitiba City. importantes So all que vêm 3 with agregando em important performance e models that produtividade have been também, adding né? Então, performance and productivity. permitir aqui trazer esse ponto porque são modelos So testados this is que vêm important to trazendo point out because these are resultado e tested que models além da that linha are de bringing in expansão de results. investimento que a gente tem de novas In lojas, o addition Camicado to volta a expansion abrir of lojas, investments in a new gente tem uma stores, linha and importante de Camicado will investimento em resume store reformas. openings, Quando we a also gente have an olha investment ali line entre item for Camicado e o Com e Renner, temos em renovations. torno de Looking at 65 reformas no Camicado, ano Youcom, e and todas Renner, we elas have more com than melhoria de 70 performance para renovations as and lojas refurbishments in reformadas, the né? year. Então também é uma linha importante de ganho de And with the produtividade, renovated mas stores bringing in Camicado more sobre performance. mercado But tá indo bem também. as for Camicado, it is doing quite Perfeito, well. obrigada. Perfect, thank you. A próxima pergunta vem do Andrew Next Rubin, question do from Morgan Andrew Stanley. Rubin with Tudo Morgan bem, Andrew? Stanley. Andrew, how are you doing? Doing well, Hi, and thanks Andrew. for the question. Maybe if you could just give some more detail on performance between your store types, whether that's one in neighborhoods that you see as higher versus lower socioeconomic demographic, also anything between maybe your street versus mall stores. So just trying to understand if there's any trends, divergences you're seeing within the base. Thank you. Só aqui fazendo rapidamente. A pergunta então, do Andrew, ela está relacionada muito à performance This em question diferentes is related to the tipos, performance perfis of different demográficos de types lojas, né, and regiões e demographics também of entre stores, formato do neighborhoods, shopping. and street stores Obrigado pela and pergunta, shopping mall Andrew. stores. Diria Thank you que for the assim, question, quando a gente Andrew. olha I entre say that when we formatos, né, de look tamanhos, a at gente store sizes, tem tido uma boa performance em todos os formatos de we've tamanho. posted good Acho que performance com in potencial all aí formats de of stores alavancagem and também nos sizes, formatos with menores. the As potential to lojas novas, né, leverage the e smaller mais novas que stores. são abertas em Newer cidades stores novas, né? opening E in algumas new delas cities. são em ruas por serem Some of cidades them are menores. street stores Também vem performando because bem. these Acho are que estamos smaller felizes com a cities, and they performance are de todos. always Se a gente they're also pensa performing well. na We are divisão, na pleased with their classificação performance. por perfil If you de think consumo, about né, por clusterization by potencial de consumption consumo, profile por and poder potential aquisitivo, consumption according to todas income também brackets, performando bem, mas all lógico, stores are performing well. But of course, os perfis de consumo de poder aquisitivo mais elevados profile of continuam tendo uma consumption of performance higher também income mais bracket elevada, acho que consumers muito em função are do cenário posting também. Acho higher que com melhoria de performance. cenário poderia até Also, due to potencializar the macroeconomic as scenario, demais if the vizinhanças ali macroeconomic também. scenario improves, this could potentialize the results. Great. Thank you. Thank you, Andrew. Thank you, Andrew. E a nossa última pergunta And vem our da last Melissa question Bryan, from do Melissa Bank of America. Bryan Hi, with Bank Melissa. of America. Melissa? Hi, Fabio, Danielle, Carla. Most of my questions have been answered, but I did just want to follow up on the credit portfolio. What would make you feel more comfortable accelerating origination, and how will you incentivize credit adoption? And there have been a lot of moving parts over the last few years and certainly more recently. What are your expectations for underlying profitability? So what is the sustainable level of return that you see for this portfolio? A pergunta da Melissa, então, ela vem, né, Melissa's primeiro sobre quando que a question gente entende que vai is ter um pouco mais de when conforto do we para, né, fazer feel uma more concessão maior e comfortable também, to né, quais são as grant nossas more expectativas de loans, retornos more credit, and what are do our portfólio. expectations of Obrigado, Melissa, pela return pergunta. from our credit Bom, portfolio? Well, thank you, Melissa, for the question regarding the credit eu diria que portfolio. a gente está aguardando um momento I would onde say os that we are índices waiting de for the inadimplência moment when geral da economia general e até mesmo NPL essa levels dinâmica of the de economy
início de redução da taxa de juros nos dê mais segurança e And tranquilidade when para these poder interest rates start acelerar dropping, will give us more peace of trabalhar mind com perfis for de risco us de to work originações with talvez menos restritivos different do que a gente risk está operando profiles, hoje, perhaps tá? more Então, or eu less diria que restrictive a gente than the ones we are acredita que isso operating with at pode the moment. acontecer We believe ali that this mais can no primeiro happen semestre do próximo ano. more Tá? Essa é a nossa towards the expectativa, first tá? half of next year. Com relação That's our à expectation. rentabilidade da Realize, tá? And as for the Primeiro, underlying profitability of Realize, reafirmar que a gente well, não first I acredita want que to seja possível reaffirm that voltar we com do aquele nível not de believe that rentabilidade it que a is gente possible to tinha ali no get back to that pré-pandemia em level of 2019. profitability we A gente had teve in the mudanças de pre-pandemic competitividade, period in mudanças de 2019. regras There were changes in regulatórias, tá? competitiveness, E agora a gente regulatory continua changes, tendo a Realize como but grande instrumento para Realize continues fomentar to o be varejo. an important tool A to drive concessão de retail crédito sales. continua sendo algo importante para o Credit perfil de clientes que origination continues to be opera important for the como Renner, profile of né? customers Agora, that a we gente sell também vê to as uma Renner. importância na Realize no sentido de But trabalhar Realize is also relacionamento, important engajamento com o nosso to cliente. E build aí é onde está relationship and uma grande customer oportunidade loyalty. que a gente And I ainda think tem that that's where we have a great algumas, né, opportunity. algumas atividades, We algumas still etapas para have poder some completar todo esse potencial. activities Tá? to Com enjoy relação this ao total full da potential. rentabilidade, a gente tinha uma And as métrica que a for gente the chama como profitability, percentual de participação we have a metric that we call no total do percentage EBITDA da of companhia, share que in no the passado a total gente EBITDA of operava the entre company. 20% e In the past, it 25%. was A between gente 20 and acredita que, 25%. mesmo nesse novo cenário, We believe that trabalhando even in esse this new potencial scenario que eu and comentei working inicialmente, a with gente this tem new potencial potential para that I estar mentioned trabalhando earlier, entre we have a 10% potential to be 15%. working between E é 10 and pouco da nossa ambição, 15%. tá? And that's kind of our ambition. Great, thank you. Com isso, eu encerro então a nossa sessão de Q&A e With passo a this, we palavra are ao ending the Fábio. Q&A session and I turn the floor back to mais uma vez Fabio. agradecer a Well, presença again, de I would like todos, to thank reforçar a you confiança na all nossa for estratégia joining de today and crescimento e reinforce geração our de valor, confidence in our growth assim strategy como and no value desempenho creation, dos nossos as times e well as our parceiros. confidence in the Muito performance of obrigado, our teams estamos à and partners. disposição para Thank you very qualquer much. dúvida And sobre a we empresa. remain available if you have any